A Europa do século XVIII não era um lugar ideal para se estar, especialmente se você fosse mulher, conhecesse ervas e a natureza, tivesse uma doença física específica ou simplesmente fosse muito bonita. Foi documentado que milhares de mulheres, homens, crianças e até animais foram julgados por praticar ou se associar à arte da bruxaria. Aqueles que eram considerados culpados eram frequentemente queimados na fogueira. Porém, houve castigos tão cruéis quanto esse, e um deles foi aplicado a Lilias Ed. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Pessoal, antes de contar a história da Lilias Ed, eu peço que, se vocês gostarem aqui do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, se possível também se tornem membros, porque com isso vocês nos ajudam ainda mais. Um recadinho bem rápido também. Quem gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, deve seguir também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Não existem muitas informações a respeito de Lilias Ed antes da sua prisão por acusação de bruxaria, mas tudo o que eu encontrei de mais concreto eu vou deixar nesse vídeo aqui para vocês. Mas se souberem de alguma coisa a mais a respeito dessa história, deixa aqui para mim no comentário. Lilias Ed nasceu no ano de 1640. Ela morava na vila costeira de Torryburn, Fife, Escócia, e foi lá que ela também encontrou um terrível destino. Em 1704, a doença repentina e coletiva entre os moradores locais criou um breve, mas intenso período de caça às bruxas. Isso não somente na vila onde a Lilias morava, mas também em toda a região da Escócia. Como algumas pessoas daquela vila ficaram repentinamente doentes, não se sabe exatamente que tipo de doença aconteceu naquela região, mas uma mulher bastante polêmica, muito brigona, conhecida como Jane Bizet, ela provavelmente já tinha algum tipo de intriga envolvendo a Lilias, porque não se sabe muito a respeito dessa mulher antes da prisão dela. Mas o que se sabe, isso está em registros históricos, tá, pessoal? Que está inclusive na igreja, em uma das igrejas da Escócia, está hoje presente o registro da Lilias Ed. Ela realmente existiu, essa mulher não foi uma lenda. Tudo que eu vou contar para vocês realmente aconteceu. Enfim, a Jane Bizet espalhou na região, ela costumava beber bastante também, tinha problemas inclusive com o marido dela, que a considerava uma grande fofoqueira. Mas por algum motivo ela pegou então essa rixa com a Lilias e ela espalhou na região que todas aquelas mortes que estavam acontecendo de forma coletiva era provavelmente a maldição que a Lilia tinha colocado naquela vila por algum motivo desconhecido. Muitas pessoas acreditam que talvez tenha sido algum tipo de favor que a Lilias tenha negado para essa mulher. Naquela época, inclusive naquela vila, era muito comum também as mulheres trabalharem com ervas, eram curandeiras, parteiras, porque não existiam muitos hospitais na época próxima da região. Então, os historiadores que pesquisam ainda hoje a vida da Lilias Ed acreditam que ela tenha sido algum tipo de curandeira e talvez a Jane tenha pedido para ela algum tipo de favor ritualístico, ela provavelmente não fez e aí aconteceu essa grande confusão e por causa dessa fofoca a Lilias foi considerada sim uma potencial bruxa e bastante perigosa também. Outra mulher chamada Jane Nilsson também afirmou que Lilias a atormentava terrivelmente. Outra hipótese também que pode ter acontecido para que a Lilias tenha ido para julgamento é questão de terras. Não foi encontrado registros que considerava essa mulher uma pessoa muito rica ou que tivesse muitas posses, mas naquele tempo, se ela tivesse algum pedaço de terra, que tivesse algo que chamasse a atenção da autoridade, muitas vezes essas mulheres, principalmente se elas fossem sozinhas, porque a Lilias provavelmente ou era solteira, nunca casou, porque não há registro também que ela tenha tido filhos, ou ela era uma viúva, mas o que se sabe é que ela morava sozinha, ela tinha a casa dela. Então uma outra hipótese também é que as terras dela possivelmente tenha chamado a atenção de alguém.
Em um tempo onde mulheres com qualquer particularidade mais proeminente eram consideradas bruxas, a acusação contra Lílias chegou às autoridades eclesiásticas locais e o início do martírio dessa mulher começaria naquele terrível e fatídico ano de 1704. E nós estamos falando de uma mulher de 64 anos que passou por verdadeiras atrocidades dentro de uma cela. Depois que a Lílias recebeu a segunda acusação, ela simplesmente foi presa, não teve conversa, ela foi levada para uma prisão local que eu não consegui descobrir o nome. A única coisa que se sabe é que era um local extremamente escuro, muito úmido, já propositalmente essas mulheres acusadas de bruxaria eram colocadas ali para que elas fossem torturadas. No dia 28 de julho de 1704, Lílias Ed foi levada ao ministro local, um homem chamado Reverendo Alan Logan, para responder pelo crime de bruxaria. Esse reverendo Alan é bastante conhecido na história por ter sido um homem extremamente cruel, principalmente com as mulheres acusadas de bruxaria. Durante cerca de um mês, Lilian foi presa e submetida dia após dia a um interrogatório áspero, antes de finalmente confessar, entre aspas, é claro, o seu crime. Foram 7 interrogatórios em menos de um mês e vocês podem imaginar que tipo de interrogatório essa mulher passou. Quando a Lílias foi levada para essa cela, na época, os juízes escoceses falaram que ela seria interrogada de uma forma muito benevolente. Como é que funcionava essa benevolência desses escoceses na época? Ela não seria, a princípio, torturada da maneira mais convencional, que era ser colocada naqueles aparelhos de tortura que realmente é algo assim inacreditável, mas aconteceu no mundo, isso é fato. A caça às bruxas dizimou muitas mulheres, crianças e até mesmo animais, mas antes disso, antes de serem queimados na fogueira, eles também passavam horas nesses equipamentos de tortura, que era algo assim, é algo típico de filme de terror. Então, no caso da Lílias, foi usado um outro tipo de tortura que era considerado bastante leve. Como é que funcionava essa tortura dela? A princípio, ela seria colocada na cela, sem roupa. Era um local muito frio, úmido. Ela faleceu num período bastante chuvoso. Isso é o que está nos registros históricos falando sobre essa mulher. Então, logo de imediato, ela já sofreu uma grande humilhação, porque ela tinha que ficar despida na frente de oficiais. Como é que funcionava essa primeira parte do interrogatório? Ela seria colocada numa cadeira, totalmente sem roupa. Ali ela receberia vários tipos de ofensas morais, que já deixaria ela muito assustada com certeza, só que depois disso ela ficaria sem dormir por dias. Ela ficou praticamente um mês sem dormir, porque cada vez que ela cochilava, um balde de água gelada era jogado em cima dela, e daí sim algumas agressões físicas eram usadas, porque quando o banho de água fria não resolvia por causa do sono, porque ela praticamente já estava desmaiando, ela ficou dias sem poder dormir, ela também acabava levando pequenas surras. Além disso tudo, ela ficou sem comer, sem beber, e com isso muitos prisioneiros acabavam tendo alucinações, e era exatamente aí que as autoridades queriam chegar, porque quando esse tipo de tortura era aplicada, geralmente as pessoas alucinavam e falavam exatamente aquilo que os seus interrogadores estavam querendo ouvir, e não foi diferente com a Lílias. Lílias Ed ficou quase um mês nessa situação, e o que está escrito no registro de sua história é que nos últimos dias de sua sobrevida no calabouço, ela estava muito magra, abatida e com um olhar sem vida. E como eu falei para vocês, nós estamos falando de uma senhora com 64 anos de idade. Foi visto depois, analisando uma parte óssea da Lílias que foi encontrada, a gente já vai chegar lá, porque a história que envolve também o sepultamento dessa mulher é uma coisa que me emocionou bastante. Então foi visto que ela era uma senhora alta, com cerca de 1,80 m de altura, que ela tinha dentes irregulares na boca, porém muito bem tratados, que era uma mulher de pele bastante clara também, só que a princípio ela já tinha alguns problemas de saúde, principalmente relacionados à sua locomoção, porque uma das pernas dela estava fraturada. É claro que isso também pode ter acontecido enquanto ela estava no calabouço. A confissão arrancada de Lílias Ed explicou como o diabo estava usando um chapéu quando a visitou pela primeira vez em um milharal ao pôr do sol 3 anos antes.
Sob o interrogatório terrível do ministro, ela descreveu como o mal encarnado havia se deitado com ela carnalmente e a fez renunciar ao batismo. Lilias detalhou sua aparência física como tendo pele pálida, fria e pés de casco tortos como uma vaca. Essa aparência dessa entidade maligna era muito parecida com outros relatos que outras bruxas também teriam descrito enquanto elas estavam no calabouço, porque essa era a aparência que os ministros achavam que o diabo deveria ter, e através dessas confissões que foram arrancadas, uma batia exatamente com a outra. Então, para os historiadores, isso é uma coisa que foi colocada, imposta para que essa mulher realmente falasse depois de ela ter passado por verdadeiras barbáries. Então, é óbvio que é uma confissão totalmente inválida. Depois desse primeiro encontro, com o diabo, a Lilias teria falado que outras visitas dele também foram feitas a ela, inclusive dentro da sua casa, e que ele costumava aparecer em outras vezes apenas como uma sombra. A Lilias também falou nesse interrogatório que ela teve outros encontros com essa entidade em algumas festas que aconteciam naquela vila de forma escondida, e que outras mulheres também da vila participavam de verdadeiras orgias com essa entidade. Questionada quem eram essas mulheres que participavam, porque o interesse também desses inquisidores era saber quem mais, quais eram as outras bruxas. Então, quando eles escutavam que existiam esse tipo de reunião, eles ficavam mas muito alterados mesmo, queriam fazer com que essa pessoa confessasse. E ali a Lilias também teria levado uma grande surra, ficando extremamente debilitada. Ela não entregou outras mulheres, até porque provavelmente isso tudo era uma coisa que ela foi forçada a falar. Então, para que ela não incriminasse outras mulheres também inocentes, ela encarou tudo isso sozinha. Disse que ela não sabia quem eram essas mulheres, porque no momento em que essas orgias estavam sendo feitas, essas mulheres da vila estavam usando máscaras. Lilias Ed morreu no dia 29 de agosto de 1704, aos 64 anos de idade. Ela faleceu dentro da cela dela por causas desconhecidas. No registro de óbito dessa mulher fala que não se sabe exatamente como ela faleceu, apenas que ela estava muito abatida e foi encontrada, obviamente, sem roupa dentro da cela. Muitos historiadores acreditam que ela tenha tirado a própria vida porque ela não havia ainda sido julgada em um tribunal. Mas pelas conversas que já estava rolando dentro daquela cela, ela sabia muito bem que não iria demorar para que ela fosse queimada viva na fogueira. Era questão de dias para que isso acontecesse. Então, muitos historiadores acreditam sim que ela tenha tirado a vida dela, ou que alguma outra pessoa tenha tido clemência dela de alguma forma. Então, para evitar que ela fosse queimada viva na fogueira, talvez alguém tenha tirado aquele sofrimento dela e também tirado a vida dela dentro do calabouço, mas isso talvez a gente nunca vai saber. A família de Lilias Ed está enterrada no cemitério de Fife, mas ela não teve esse destino. Após constatada sua morte, as autoridades não sabiam o que fazer com o corpo, pois não esperavam encontrar Lilias sem vida dentro da cela, porque eles tinham uma grande vontade, eles queriam que ela fosse queimada na fogueira. Então, quando eles se depararam com esse tipo de coisa, eles simplesmente não souberam o que fazer. A igreja não autorizou que Lilias fosse enterrada com sua família em solo sagrado, e por isso os juízes do caso decidiram enterrá-la em um lugar onde ela, caso fosse ressuscitada pelo diabo, não pudesse sair. Sendo assim, decidiram sepultá-la na Baía de Torre Burn, em Fife, uma área marítima, e que quando a maré baixa, o lodo é proeminente. A escolha desse local foi justamente para dificultar qualquer passagem da Lilias para o mundo dos vivos, caso ela fosse ressuscitada. Ela foi colocada dentro de um caixão que tinha aproximadamente 1,98 m de comprimento. Ela foi enterrada no lodo, e ainda por cima colocaram uma tampa de arenito bem pesada, que é calculado que tem um peso de aproximadamente 500 quilos. Isso tudo para realmente evitar qualquer tipo de passagem. Eram pessoas que tinham uma superstição muito grande. Se falasse em bruxa para eles era assim, para que essas pessoas fossem condenadas, mas eles também tinham um grande medo que depois dessa morte que eles iriam provocar, essa pessoa pudesse voltar para fazer algum mal a eles.
Em 2014, a historiadora e apresentadora da BBC, doutora Louise Ullman, e também um homem chamado Douglas Spears, ele é arqueólogo da Fife Council, eles procuraram o seu local de sepultamento e finalmente o encontraram. Eles encontraram o túmulo que estava coberto de algas após estudar registros históricos do século XIX que contam a história da prisão e da morte de Lilias Eddy, e também nesse registro estava descrito o local exato onde ela estava sepultada. Nessa tampa de arenito também foi encontrado um anel de ferro, só que eu não consegui descobrir se esse anel de ferro era uma espécie de grilhão que foi colocado ali também, ou se era algum anel que ela tem usado nas suas torturas. O túmulo foi encontrado, porém os restos mortais de Lilias Eddy foram desenterrados por colecionadores de antiguidades no ano de 1852. Nesse mesmo ano, um grupo de Thoroughbung decidiu desenterrar os restos mortais de Lilias, estimulados por um desejo de gratificar um célebre antiquário local chamado José Neil Peyton. Quando eles encontraram esse esqueleto da Lilias, eles pegaram então esse crânio e presentearam esse homem. Agora eu não sei se esse homem financiou esse tipo de presente ou se realmente essas pessoas quiseram agradá-lo por algum motivo. Neil Peyton mantinha um museu em sua casa de campo no Weirs Alley, contendo as posses de outros acusados de bruxaria. Ele tinha interesse em frenologia, que é a ideia de que a forma e o tamanho do crânio, de alguma forma, determinam o caráter e as habilidades mentais de uma pessoa. Um relatório contemporâneo no Fife Herald descreve o crânio de Lilias Eddy como sendo mais abaixo do que acima de um tamanho médio e também com a região intelectual e moral bem mais avançada. Com a morte de Neil Peyton, a coleção em seu museu foi herdada por seu filho, Sir José Noel Peyton. Ele passou o crânio de Lilias para a Fife Medical Association, que por sua vez o deu para a Universidade de St. Andrews. O crânio foi visto pela última vez em público na Exposição do Império em 1938, mas o seu paradeiro atual hoje é desconhecido porque ele misteriosamente teria sido roubado e obviamente alguém facilitou tudo isso. Por que esse crânio é tão cobiçado? Porque muitos colecionadores pagam muito caro para ter esse tipo de artefato, principalmente se é algo relacionado à ossada de uma bruxa. Foi descoberto também, isso é uma informação confirmada, que o caixão de Lilias foi transformado em 2 bengalas e uma foi comprada ou presenteada ao grande filantropo Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo. Já outros pedaços do seu esqueleto foram vendidos como lembranças. Uma dessas partes da ossada era o seu crânio, que acabou sendo encontrado e encaminhado para a Universidade de St. Andrews, e com isso fotografias foram tiradas em 1904. Mas assim, gente, ele foi encontrado, foi fotografado em 1904 e logo depois ele foi roubado novamente. Então é óbvio que alguém que tinha bastante acesso a essa ossada provavelmente estava ganhando algum dinheiro para que essa ossada sumisse de forma misteriosa pela segunda vez. As fotos do crânio de Lilias estão hoje em exposição no Museu Nacional em Edimburgo, junto com a bengala feita de partes de seu caixão que misteriosamente resistiram ao tempo e ao lodo. Essa bengala foi doada em 1921, não sei se pelo próprio Andrew ou por algum familiar dele, mas ela está lá em exposição e a segunda bengala nunca foi encontrada. O Andrew Carnegie, a gente não sabe se ele realmente comprou essa bengala ou se ele ganhou, mas provavelmente ele tenha comprado, mas não quis dizer que ele era um grande colecionador também, porque ele tinha outras coleções junto com ele, mas como envolvia também um furto de ossadas, eles vandalizaram, né? Quem pegou a primeira vez, tanto o caixão quanto o crânio da Lilia, não são caçadores de relíquias, são realmente vândalos que abriram o túmulo dela sem nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de autorização e comercializaram as ossadas dela. Então, para mim, esse tipo de profissional não é colecionador, e sim um vândalo. O Andrew provavelmente sabia muito bem da história da Lilias, porque nessa bengala, enquanto ele usava ela para vários eventos sociais, existia uma placa de metal com o nome dessa mulher.
Usando essas fotografias tiradas em 1904, no ano de 2017, o Dr. Christopher Wren e uma equipe de artistas forenses do Centro de Anatomia e Identificação Humana da Universidade de Dundee construíram um modelo virtual 3D e criaram uma imagem digital de como o rosto de Lilias Eddy poderia ter sido. O Dr. Christopher deixou uma mensagem para um site onde ele deu uma entrevista e eu vou ler aqui para vocês o que ele disse. Antes que vocês questionem por que uma mulher condenada por bruxaria ganhou um rosto tão gentil, eu explico a vocês. Não houve nada na história dela que me sugeriu que hoje em dia ela seria considerada outra coisa senão uma vítima de circunstâncias horríveis. Perto da onde a Lilias foi enterrada também existe uma pedra que é conhecida como a Pedra da Bruxa. Nesse lugar, algumas mulheres também eram amarradas, torturadas e muitas delas perderam a vida ali mesmo. Nessa Pedra da Bruxa que existe ali próximo do túmulo, é um local que fica bastante próximo da praia também, então algumas mulheres eram mantidas ali amarradas com uma grande plateia em volta para presenciar exatamente o momento em que essa maré subia e essas mulheres morriam afogadas. E ali também era colocado uma espécie de teste totalmente absurdo, porque se essas mulheres morressem afogadas, elas eram consideradas inocentes. Agora, se elas conseguissem sobreviver de alguma forma, raramente alguma conseguia se soltar, elas eram consideradas bruxas e dali elas já iam diretamente para a fogueira. Ou seja, de qualquer jeito, elas acabariam mortas, não tinha o que fazer. No mesmo ano em que o túmulo de Lilias foi descoberto, o Conselho da Fife lançou uma campanha para descobrir o que aconteceu com os restos mortais dela. Muita gente também levou algumas informações para as autoridades locais, acreditando que a ossada dela poderia estar em determinado local. Alguns ossos foram realmente examinados, mas não teve como provar que era da Lilias. Como que foi provado que aquele crânio era dela? Porque ela tem descendentes ainda vivos lá na vila onde ela morava. Não são filhos, porque aparentemente ela não teve, mas ela também teve sobrinhos. Então, através dessas pessoas, alguns exames de DNA foram feitos e ali foi comprovado que o crânio era dela. Agora, referente a outras ossadas, já deu um resultado inconclusivo, então pode ter sido dela, mas pode também não ter sido. Então, como o crânio, conseguiu ser provado e essas outras ossadas não, as autoridades locais não consideraram sendo de Lilias. Por que essa campanha foi colocada? Porque as autoridades daquela região, elas sentem que elas precisam fazer realmente qualquer coisa para que esse dano da Lilias possa ser pelo menos aliviado. Então eles querem dar um enterro digno a ela junto com os demais familiares, porque olhando o túmulo dela no meio daquele lodo, sabendo que uma senhora com 64 anos de idade, muito doente, precisou passar por esse tipo de coisa, porque uma mulher embriagada disse que ela era uma bruxa e uma outra confirmou também, ela passar por esse tipo de atrocidade realmente é muito triste. Então eu confesso que eu fiquei bastante emocionada quando eu vi o túmulo dela sozinho no meio daquele lodo todo, sabendo que aquilo ali tudo foi real, não é uma lenda, porque muitas histórias antigas envolvendo possíveis bruxas, algumas são verdadeiras, mas algumas também são muito baseadas em lendas, e no caso da Lilias não, ela realmente existiu, encarou tudo sozinha, não entregou ninguém, não levou ninguém com ela e passou por verdadeiras atrocidades sozinha dentro de um calabouço escuro e frio. Também foram discutidos planos para um memorial permanente em Thorbon, dedicado a Lilias e também a outras mulheres que foram perseguidas em toda a Escócia. Nada conseguirá reparar a injustiça e a barbárie que foram cometidas contra Lilias e com outras pessoas também, mas é uma forma que a Escócia tenta conseguir absolvição e um perdão, gente, que talvez pode levar milênios para realmente ser concedido. Um busto e uma placa em homenagem a Lilias Eddy também foram confeccionados e estão localizados ao longo da Main Street na Escócia, que é o local aonde ela está sepultada. Para quem quer visitar esse lugar, gente, é bom saber que o túmulo só fica visível quando a maré está baixa, e quando isso ocorre, a área fica com lodo bastante escorregadio. Teve pessoas que já foram para lá, já sofreram alguns acidentes também, porque é um local que tem bastante pedra. Então houve já algumas pessoas que não foram para lá com o sapato adequado, acabaram
né, caindo e com isso se machucaram também. Então é um local de difícil acesso, não dá para marcar exatamente aonde está o túmulo com qualquer tipo de proteção, porque ele fica debaixo da água. Então por pouquíssimas horas é que realmente dá para ver o túmulo de Lilias Edge. Alguns historiadores acreditam que talvez mais ali próximo da onde essa pedra está e que realmente era o túmulo dela, talvez alguns fragmentos de ossos também ainda estejam por lá, só que eles não conseguiram uma ordem para poder escavar aquele local, porque é de difícil acesso, teria que interditar aquele lugar, seria feito em horários específicos, mas as pessoas ali da região também acreditam que não é só a Lilias que está enterrada daquela forma, que outras possíveis bruxas também foram colocadas ali, mas até então ela é a primeira bruxa, né, a primeira acusada de bruxaria da Escócia que teve esse tipo de enterro, porque a maioria delas foram queimadas vivas na fogueira. Então assim, gente, é uma história antiga, mas é totalmente real e há registros históricos contando detalhadamente, passo a passo, que ela passou dentro daquele calabouço, mas eu não vou poder nem deixar aqui tudo pra vocês, porque senão esse vídeo não sai, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da história, uma história bastante triste, impactante também, mas é muito bom que esse tipo de acontecimento jamais seja esquecido e jamais seja repetido também. Deixa aqui pra mim no comentário o que vocês acharam, não esquece do like, da inscrição de vocês também. Quero agradecer a todos pelos compartilhamentos de vocês, tanto aqui no YouTube quanto também lá no Facebook, porque nós temos uma página, tá pessoal, chamado @Mistérios do Tempo Oficial. Por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo e também eu coloco algumas postagens ali para quem gosta de leitura com bastante foto também, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado!